A troca de farpas está se intensificando entre a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e o dono do Botafogo, o John Textor. O que está por trás disso? Muita coisa, não só a questão da arbitragem, uma eventual tentativa de melhorar a arbitragem. Eu não sei se as intenções são tão puras assim. Pode até ter isso no meio, mas tem mais coisa na minha maneira de enxergar esses fatos. E eu quero dividir isso com você no vídeo desta desta sexta-feira, pedindo seu like, se inscreva, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 150 mil inscritos no canal. Eu tenho 2 recados rápidos para a galera. Primeiro recado, tá no primeiro comentário do vídeo o link para você não perder uma live que nós vamos fazer na semana que vem sobre inteligência artificial. E eu escuto falar tanto disso, mas na minha profissão vai passar batida. Não vai. Isso está mexendo já, não é que vai mexer. Agora, com todas as profissões, o mercado de trabalho como um todo vai ser afetado por isso. E você precisa se preparar agora, para depois não lamentar lá na frente. É uma aula gratuita com um craque desse assunto. E para você não perder essa aula, clica no link que está no primeiro comentário. Você vai entrar no grupo e a gente vai dar o alerta para você lá. É só isso. Entra lá e deixa o resto com a gente, tá bom? Inteligência artificial é o que vai salvar o seu 2024, 2025, 2026. Teu futuro está em jogo, da tua família está em jogo. Clica no link lá no primeiro comentário para você não perder, beleza? Segunda coisa, passando no site do Aposta Ganha, dando uma olhadinha aí em cotações, nós vamos ter um fim de semana de Premier League. Acabou o Brasileirão, né? Acabou. Então nós vamos ter um descanso mental dos nossos times aqui, mas ó, na Inglaterra o bicho continua pegando. Por exemplo, tô colocando na tela para você cotações de um dos jogos do fim de semana. Manchester United e Bournemouth é amanhã. Você pode fazer a sua fezinha lá, olhando as cotações desse jogo. Aliás, Erik ten Hag foi eleito técnico do mês da Premier League. Acordei hoje com essa notícia. Que coisa, mas o pessoal que dizia lá, as viúvas do Cristiano Ronaldo sumiram. Sumiram, porque mês passado o United estava dando as tropeçadas aqui e ali, agora ele está a 3 pontos do City. Os caras vinham, né? Ué, o Ten Hag não tinha razão, o Ten Hag isso, o Ten Hag aquilo. Sumiram. Devem já ter tirado as férias aí pro Natal, pro Ano Novo, devem estar de recesso, o que é muito bom, aproveitem. Então, ó, tá na tela aí, você pode ver as cotações, entra lá no site do Aposta Ganha, deixa nos comentários também o link lá para você se cadastrar e fazer a sua fezinha. Bom, resumidamente, a história Textor e Leila, na quarta-feira, os últimos capítulos, tá? Os mais recentes. Na quarta-feira, lá no Mineirão, comemorando o título brasileiro, a Leila Pereira deu uma entrevista, acho que é o Sport TV, se não me engano, e aí ela é perguntada sobre o tal do relatório do Botafogo, as reclamações. Segundo o tal do relatório, o Botafogo deveria estar à frente, o Palmeiras deveria ter pontos a menos. Quantos pontos a menos? Eu até estava dando uma lida no relatório. 13 pontos a menos. Segundo o relatório da Good Game, uma empresa francesa que o John Textor contratou para fazer um pente fino em alguns erros de arbitragem no campeonato. Aí, segundo essa empresa francesa, o Botafogo deveria ter terminado o campeonato com 10 pontos a mais do que terminou e o Palmeiras com 13 a menos. Eu vou falar sobre esse relatório já já. E aí a Leila Pereira falou, não, o Textor tá desequilibrado, pô. Virou o fio lá, saiu da liderança, ficou ruim o negócio lá, ele tá desequilibrado. Usou esse termo. E aí o Textor respondeu através de uma nota ontem, dizendo que, na verdade, desequilíbrio é o que existe no campeonato. A nota do Textor, o trecho mais importante, diz assim: no tópico de equilíbrio, é preciso observar que o time dela vive em um mundo em que jogar 11 contra 10 representa equilíbrio. O Palmeiras se beneficiou da vantagem de 11 contra 10 11 vezes durante a temporada 2023, um ano em que as equipes tiveram a média de 3 jogos com um jogador a mais. Esse é o principal trecho da nota, que é até extensa demais do Textor, mais do que o necessário, eu acho, que ele soltou ontem. Bom, vamos lá. Vamos olhar primeiro o que está dizendo lá no relatório. O que o relatório... Primeiro, essa empresa ela se gaba de ter recursos de inteligência artificial que conseguem detectar a má intenção de um árbitro em campo. Tá, como isso? Eu queria entender, eu queria que a empresa fosse mais específica. Quais são as ferramentas tecnológicas que eles desenvolveram que conseguem perceber a intenção humana de prejudicar alguém? Complexo isso, né? É entrar na mente das pessoas,
É entrar na mente e no coração do árbitro, dos desejos mais profundos da mente do árbitro. Como isso? Porque isso é indetectável. Aqui está dizendo, aqui está tratando do assunto um cara que não vê solução na arbitragem brasileira. Você que acompanha todos os vídeos no ano, você que almoça todo dia comigo aqui, você já sabe o que eu penso. Eu acho que esse quadro precisa ser refundado, eu acho que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem o que tirar daí, porque é um erro anterior de formação, de preparação, de base mesmo de arbitragem, e aí de outros fatores, tá? De comportamento, de inteligência emocional, de muita coisa. É um erro de não profissionalização, eu acho que pega. Se você não consegue se dedicar inteiramente a uma profissão, fica muito difícil você render o seu máximo a essa profissão, porque você não vai dedicar todo o seu tempo a essa profissão, porque estar numa profissão, ser um árbitro, por exemplo, ser um narrador de futebol, tá? Transportando para minha vida, eu não preciso... aquele tempo do trabalho, o período do jogo, ele não é suficiente. Eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso observar a concorrência, eu preciso descansar, eu preciso focar, eu preciso mentalizar. É tanta coisa que vai muito além de, não, chega lá 1 hora antes do jogo, narra, acabou o jogo, vem embora. Não é isso. Não é isso. O profissional de alta performance, ele leva toda a sua vida, fora o aspecto pessoal, pensando, projetando e se preparando para aquele trabalho. Então o cara tem uma empresa para cuidar, o cara tem pepino para resolver, o cara tem funcionário para demitir, o cara tem funcionário para pagar, o cara tem imposto para recolher, o cara tem que negociar aluguel do espaço, o cara tem que fazer tanta coisa na vida profissional dele, na empresa dele, que vai ficar muito difícil ele dedicar o tempo todo que precisa para a arbitragem. É claro que vai. Para aquele trabalho, porque a arbitragem ela deveria ser encarada como um trabalho, mas do jeito que é do Brasil e em grande parte do mundo, ela é um bico. Então os problemas são mais profundos, sabe? Então acho que não tem jeito. Acho que a nossa arbitragem é um problema sem solução, a não ser que a gente resete. Vamos zerar, vamos acabar, vamos limpar a terra aqui, ó. Limpou, acabou tudo, vamos começar de novo. Como isso não é possível de ser feito, eu também acho que não é possível resolver. Agora, falar em má intenção, eu acho que a arbitragem não tem mais jeito, mas eu também não posso chegar aqui e por esse erro, aquele outro erro, duvidar da idoneidade de todo mundo. Não é assim que se faz. Para que você faça um relatório, isso é muito sério, você chegar uma empresa e dizer, não, olha aqui, ó, a gente consegue perceber a má intenção, a intenção deliberada de um árbitro. Pô, desculpa, para você falar sobre isso, você precisa ter provas. Tem alguma escuta? Tem algum documento? Tem alguma gravação? Tem algum áudio vazado? Tem alguma foto de alguém recebendo algum envelope, alguma vantagem indevida? Tem algum comprovante de Pix, de transferência que rolou para cá, cruzada de empresa com A, de empresa B, e aí você faz um cruzamento, liga os pontos? Tem alguma coisa disso? Acho que não. Não tem. Na arbitragem brasileira hoje, o último escândalo foi o Edilson Pereira de Carvalho. Hoje não tem nada que se aproxime disso. Então como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai falar de má intenção, de ação deliberada para prejudicar clube A ou clube B? Pô, aí você olha o relatório, o jogo mais crucial para o campeonato foi Botafogo 3, Palmeiras 4. O relatório diz que a expulsão do Adrielson não deveria ter acontecido, o que é muito discutível, né? A gente já viu analistas terem opiniões diversas sobre esse lance, mas aí eles dizem que aí é uma loucura. Aí você vai ver, será que isso alteraria o resultado do jogo? Segundo a Good Game, o jogo deveria ter outro placar? Não. A empresa afirma que o 4-3 não seria alterado, ainda que tenha considerado a expulsão do Adrielson um erro. Assim, é meio loucura esse relatório, né? É meio loucura. É difícil você olhar para isso e falar, tá, é isso aqui, Textor? É isso aqui que você vai trazer para abalar a arbitragem brasileira? Se a gente conclui que o Botafogo deveria ter 10 pontos a mais e o Palmeiras 13 pontos a menos, a gente está falando aqui, vamos usar raciocínio lógico, a gente está falando aqui de um esquema para dar o título para o Palmeiras. Isso é muito sério. Quer dizer que a arbitragem toda, esse quadro que é nacional, tem árbitro na Paraíba, tem árbitro do Ceará, tem árbitro do Rio Grande do Sul, tem árbitro de Goiás, tem árbitro do Rio de Janeiro, todos esses caras
fizeram parte de um esquema que subtraiu 10 pontos do Botafogo e 13 do Palmeiras. Porque, me desculpa, o que o relatório está querendo sugerir, eu não sou bobo. Eu não nasci ontem. O relatório está querendo dizer para mim o seguinte: não, a arbitragem erra pra caramba, mas nesse campeonato ela errou para tirar o título da gente e dar pro Palmeiras. Ah, desculpa, não foi isso que eu vi. Eu vi a arbitragem errando para todo mundo como eles erram. Para todo mundo. O maior erro, o mais grave erro do Campeonato Brasileiro esse ano foi um pênalti não dado a favor do Grêmio contra o Corinthians e Itaquera. Tinha nada a ver com Botafogo e Palmeiras. Foi o maior erro do campeonato. E houve outros tantos. Mas dizer que o Palmeiras, campeão, deveria ter 13 pontos a menos... Bom, então vamos lá. Já acho que o relatório em si não é sólido. Ele não me convence. Tá? Tem erros aqui? Claro que tem, pra caramba. Tem erros aqui que você fala, de fato, o relatório está correto. Outros aqui, que eles tratam como graves, que eles sublinham lá na cor de erro grave, não são tão graves. O que mostra que o debate sobre regra de futebol, infelizmente, ele tem muito de subjetividade, porque a regra tem recomendações que vão mudando, que vão se alterando, que vão confundindo a nossa interpretação, que vão exigindo do árbitro uma atualização constante da leitura daquilo que está valendo, porque pode estar valendo um ano, pode não estar valendo mais no ano seguinte. É complexo mesmo. Não é tão binário, tão 8 ou 80, tão simples quanto o relatório quer fazer parecer. Então, o relatório em si já é... Mas tem mais coisas aqui. Tem mais coisas. O que fica para mim, o que pode estar por trás? Possíveis intenções, tá? Jogar pressão em cima da arbitragem, para mim tá claro. Como a história do... o sistema é contra nós, do João Martins, auxiliar do Abel. Como vários... Você tem exemplo de vários clubes profissionais falando e jogando essa pilha em cima de arbitragem. Então primeira coisa, para mim... lendo, interpretando, tentando entender as motivações do Textor, me parece que é isso. Vamos botar uma pressão na arbitragem. Vamos gritar porque é o famoso quem grita mais chora menos. Então, para mim, inicialmente é isso. Segunda coisa, pode ser para apagar o foco da entregada ridícula, patética, vergonhosa e indefensável que o Botafogo deu no segundo turno do campeonato. E eu até agora não ouvi do Textor qualquer manifestação a esse respeito. O que eu ouço é o Textor ou falar da arbitragem, ou reclamar da torcida porque ela precisa apoiar os caras que fizeram ela sonhar. Eu gostaria que o Textor fosse duro numa manifestação pública, dizendo o seguinte: o que esse elenco fez é inaceitável. Aqui no Botafogo, com a minha mentalidade empresarial, de alguém que quer vencer, que quer triunfar, a gente não pode admitir o fim de campeonato brasileiro que o Botafogo teve. O Botafogo teve... nos seus últimos jogos do Campeonato Brasileiro, uma sequência de Fortaleza, já sem querer nada no campeonato e baqueado porque perdeu a Sul-Americana. Santos, Cruzeiro, Coritiba e Internacional. E não ganhou nenhum desses 5 jogos. Fora os outros. Fora o papelão contra o Palmeiras, o papelão contra o Vasco, o papelão contra o Grêmio. Fora os outros. Esse foi o principal motivo da perda do título do campeonato. Isso precisa ficar claro, a história precisa registrar isso. Não foi a arbitragem que tirou o título brasileiro do Botafogo, foi o Botafogo. E ponto final. E gostaria que o John Textor tocasse nesse assunto, ao invés de buscar temas laterais. Tudo bem, ele está no papel dele, mas eu estou no papel de dizer, isso aí é jogar pra galera. Isso aí é criar cortina de fumaça. O Jorge está dizendo que o Botafogo não foi prejudicado no campeonato? Foi, como todos foram em algum momento. Uns podem ter sido mais, outros podem ter sido menos, mas eu desafio você com lucidez e com bom senso me dizer que a arbitragem foi o maior motivo do título, da perda do título. Eu desafio você a me provar que, na verdade, o Botafogo não perdeu o título pelos erros próprios, mas sim pela arbitragem. Essa tese eu não compro. Outra motivação que pode estar por trás. Comprar briga publicamente, para quem está numa posição de desvantagem, pode ser bom. Te mantém no holofote. Criar uma rivalidade que, convenhamos, hoje não existe entre Palmeiras e Botafogo. Não existe. Sempre existiu ali, em momentos-chave, momentos pontuais, né? Essa coisa Rio-São Paulo, quando eles se encontram num jogo decisivo, numa semifinal, já rolou semifinal de Copa do Brasil, já assim, né? Num jogo importante do campeonato. Mas não é. Os rivais do Palmeiras são os seus rivais locais
principalmente o Corinthians e o São Paulo, o Santos também é um rival, e o Flamengo pelas disputas de 2019 para cá, principalmente. Mas também já existia essa rivalidade com o Flamengo antes, não tão acirrada como agora. E você, então, se colocar nessa condição, pode ser midiaticamente interessante. E o John Textor é um cara do show business. O John Textor sabe também o impacto de repercussão, de holofote, que comprar a briga com quem tá no topo pode te gerar. Pô, você não vai bater em quem tá abaixo de você, você não vai bater do pequenininho. Se você quer ser o grandão, e os dois são grandes, eu não tô discutindo aqui a grandeza do Botafogo, mas tô falando do momento atual, né? Se você quer chegar no topo, o Palmeiras hoje está no topo do futebol brasileiro. O Palmeiras hoje é a principal equipe, não tô falando de história. De história nós temos o Palmeiras e outros também. Mas no momento, o Palmeiras reina no topo, na primeira prateleira, com o Flamengo ali pertinho, juntinho, o Atlético Mineiro tentando ser esse time, o São Paulo voltando a ser o que foi, mas ninguém ganhou tanto quanto o Palmeiras nesses últimos anos. Nessa década, nesses últimos 5 anos, nessa última meia década, então, todo mundo quer chegar onde o Palmeiras está. E bater em quem está no topo pode te projetar. Não é necessariamente garantia de que você vai ter o resultado no campo. Porque não adianta nada você criar ali a coisa via imprensa, via mídia e tomar pancada no campo. E passar vexame no campo. Não vai adiantar nada. Mas pode te jogar. Pelo menos em projeção já te joga. Pelo menos o olhar passa a ser diferente. O palmeirense, quando for enfrentar o Botafogo, o jogo contra o Botafogo não vai ser mais tratado como um jogo qualquer. Porque se acirrou a rivalidade. A semana de um Palmeiras e Botafogo, ela não vai ser uma semana de um Palmeiras e... Vou pegar alguém que subiu. De um Palmeiras e... Rapaz, qual foi a galera que subiu? Subiu Vitória. Tá, Palmeiras e Vitória. Vitória foi o campeão. Não vai ser. Palmeiras e Juventude, outro que subiu. Não vai ser. Vai ser um Palmeiras e Botafogo, que já é mais pesado naturalmente que esses jogos que eu citei, e vai ganhar um tamanho ainda maior porque o Textor falou, desmereceu o título, porque a Leila respondeu, porque a torcida provocou, porque a rede social do Palmeiras deu uma cutucada. Percebam? E aí, para um clube como o Botafogo, que tem menos exposição de mídia, isso é importante. Isso mantém nas capas. E eu não duvido que o John Textor também tenha essa intenção por trás. A gente quer estar no topo. Vamos brigar com quem está no topo. Vamos cutucar quem está no topo. Mas você precisa aguentar o rojão também. Porque isso vai se voltar contra você. A provocação, ela volta. E faz parte. O post que o Palmeiras fez... tá aqui o nosso dossiê. Melhor defesa do campeonato, melhor isso, melhor aquilo. Time que mais pontuou, time que menos perdeu. Blá, blá, blá. É do jogo. E eu tenho uma visão sobre isso. Perfil institucional não deve cutucar. Cara, eu acho que é do jogo. Eu acho que vale. Eu acho que perfil, desde que você não incentive violência, não falte com o respeito que o Palmeiras fez agora, a história do dossiê zoando o Botafogo, tá tudo limpo. Não teve nenhum desrespeito ali. Teve provocação, e provocação é da bola, provocação é do futebol. Se a gente também ficar nessa... o Santos andou apagando aí uns tweets antigos quando ele provocava, quando ele falava de nunca ter sido rebaixado. Ué, gente, qual o problema de postar isso? Tá vendo? Tá vendo como é que é problemático esse negócio de ficar zoando do perfil do clube? Ué, gente, você zoa um dia, é zoado do outro. O futebol é isso aí mesmo. Se for assim, então a gente não bota nem a cabeça pra fora da porta, né? A gente não bota nem a carinha pra fora de casa no dia que perde. A gente só pode sair de casa, então, no dia que ganha. No dia que perde, a gente fica offline. Pô, gente, peraí. Futebol é isso. Então eu acho que rola, tranquilo. Palmeiras cutuca, amanhã de repente é o Botafogo que vai lá e dá uma outra espetada. É isso. Mas eu acho que talvez ninguém tenha pegado isso. Uma motivação de brigar com quem está no topo. E o Botafogo tenta se posicionar, e é importante também nesse mercado do futebol... Você não ser... essa coisa de... é o segundo time, é o clube querido, é o clube que não incomoda, é o clube que não tem ninguém como rival. Isso é ruim. Isso para a marca é ruim. Porque o futebol é paixão, gente. O futebol, se tiver uma equipe que ninguém liga para ela, que ninguém se incomoda com ela, isso é ruim para a marca. A audiência, ela é gerada por espectadores que torcem por aquele clube
e por gente que não torce, mas detesta e que quer ver aquele clube se ferrar. E por isso ela tá lá vendo o jogo. E por isso que o jogo dá 30, 40 pontos de audiência. Ou 10, 12 pontos na TV fechada, que é mais ou menos a equivalência para a TV aberta. Se o clube não tiver isso, se o clube não despertar isso nos adversários, ele se fragiliza no mercado. Então acho que o Textor tá jogando o jogo que tem um lado problemático. Do ponto de vista do Botafogo, é um jogo que faz sentido. Agora, como narrativa para o campeonato, eu acho ruim e injusto com quem foi campeão merecidamente. É a mesma história dos pênaltis do Galo em 2021. Começaram a vender essa narrativa clubista, desrespeitosa, me desculpem o exagero, pode ser, vagabunda, dependendo de quem for é vagabundo, né? Porque a gente sabe que tem muito vagabundo com o microfone na mão, infelizmente. De que, não, o Atlético foi campeão porque ele tinha muito pênalti, porque inventaram pênalti. Você levar em consideração de que o Atlético era um time extremamente ofensivo, que gerava muito volume de jogo e naturalmente pisava muito na área, havia choque e havia pênalti, ué. Pô, é o quê? Foi a jogada do meio campo e o juiz deu pênalti? Foi uma jogada no grande círculo que o juiz inventou pênalti? Houve pênalti mal marcado? Claro que houve. A maioria não. A maioria pênaltis bem marcados, que aconteceram, corretos. Mas foi campeão. Tá, então ele ganhou Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano, ele faz a dobradinha, é semifinalista da Libertadores, por um detalhe ele não chega na decisão e vão querer me convencer que o Atlético de 2021 só chegou onde chegou por causa dos pênaltis. E agora vão querer me convencer que o Palmeiras do Abel Ferreira de 2023 vira de maneira espetacular o Campeonato Brasileiro, com o Zé Rafael jogando muito, com o Veiga crescendo de novo na reta final, com o Endrick sendo desequilíbrio técnico, e superando lesão do Dudu, e superando falta de reforços, o Abel reinventando, mudando o esquema, achando uma maneira de jogar com 3 zagueiros, reposicionando, encontrando uma parceria do Breno Lopes com o Endrick, vão querer me convencer que não foi por nada disso. Foi porque, segundo o relatório da Good Game, o Palmeiras deveria ter 13 pontos a menos e o Botafogo 10 pontos a mais. Me desculpa, gente. Me desculpa. Esse é o lado ruim dessa narrativa, é o lado que eu não gosto dessa narrativa. Desmerecer vencedor, desmerecer campeão. O Palmeiras é um legítimo, justíssimo campeão brasileiro de 2023 e ponto final. Qualquer coisa que for dita ao contrário disso vai soar como choro. Agora, eu não fecho nunca os meus olhos para os problemas que possam vir a ser descobertos. Se um dia o Textor chegar, essa empresa, qualquer um chegar, eu tenho um documento, eu tenho um áudio, eu tenho uma prova de que quiseram tirar deliberadamente 10 pontos do Botafogo do campeonato. Me apresente, eu sou o primeiro a abrir o espaço aqui. Aí nós vamos discutir em outra esfera. Aí a discussão passará para um outro lugar. Mas não estamos nesse lugar, não. Não tem nada, gente, não tem nada. Tem um relatório que é discutível, como são discutíveis várias decisões de arbitragem ao longo do ano. Então, pera lá. Eu, com todo respeito ao Textor e ao Botafogo, não vou levar tão a sério aqui esse relatório e entendo que, na verdade, o Textor está querendo fazer barulho. No fundo, barulho para cutucar quem está no topo e se projetar midiaticamente, barulho para pressionar a arbitragem, barulho contra o presidente destituído, agora afastado da CBF, com quem ele entrou em rota de colisão. E parece que ele está se aproximando cada vez mais do grupo político que pode vir a tomar o controle da CBF no futuro. Então tem um jogo de xadrez, tem peças se movimentando nos bastidores do tabuleiro aí, mas no fundo ele quer barulho. E tá tudo bem ele fazer o barulho que ele quer fazer. Mas quando esse barulho distorce a verdade e cria uma sensação de injustiça sobre o campeão do campeonato, a gente, com muito bom senso e para estabelecimento de verdade, precisa vir aqui dizer não. O Palmeiras é campeão com merecimento e também é campeão porque o Botafogo não soube sustentar a vantagem inacreditável de 13, 14 pontos que abriu. É isso. A verdade que está aí diante dos nossos olhos é essa. Ponto final. Desmerecer título de alguém eu acho muito problemático. E a troca de farpas vai continuar, tá? Eu tendo a acreditar que isso não vai parar por aí. Mas já que o John Textor quer adotar uma postura moralizadora do futebol brasileiro na arbitragem, me traga provas, Textor. Me traga provas. Se você as trouxer, beleza, tamo junto. E só para fechar um negócio também. Ontem, o Everton fez uma fala, goleiro do Palmeiras, criticando a falta de melhorias na arbitragem, a falta de profissionalização, falando que é desculpa de quem não teve capacidade esse negócio de dizer que o Palmeiras foi campeão com ajuda, e até aí
Tô 100% de acordo com o Everton. 100%. Isso aí que o Botafogo tá fazendo é barulho, papagaiada, né? É esconder para baixo do tapete as lambanças que fez. É só isso, beleza? Mas aí o Everton depois, ele termina a fala dizendo o seguinte: é raro ver o Palmeiras reclamar de arbitragem porque a gente confia no processo e no trabalho e é assim que nós vamos seguir pensando. Aí o Everton, me desculpa, mas essa eu não compro. Essa eu não compro. João Martins fez uma das falas mais graves do ano quando falou em sistema querendo impedir o Palmeiras. Abel, em vários momentos, já teve problemas com a arbitragem em coletivas e até mesmo na beira do campo. Pera lá, não tem santo no Palmeiras, no Botafogo, no Flamengo, no Atlético, no Cruzeiro, no Grêmio, em nenhum lugar. Não tem. Todos, de um jeito ou de outro, fazem as suas pressões em cima da arbitragem. O Palmeiras agora, como campeão, não vai ter motivos para falar do tema. E tá tudo bem. E eu compreendo. Você acabou de ser campeão brasileiro, você tem que comemorar o título. Você vai ficar falando de arbitragem? Pô, eu ganhei, deixa os outros falarem. Tudo bem. Agora, vender essa história de que, não, aqui a gente não reclama, não. Aqui a gente é bonitinho. O Everton, aí me desculpa. Essa eu também não compro, não. Mas parabéns. O Palmeiras é o grande campeão do ano, gente. Que isso não seja distorcido. É o campeão que só fez 70 pontos. É o campeão sem brilho. Teve arbitragem. O meu campeão foi melhor. Deixa os caras falar, então. Tá bom, deixa os caras falar. O palmeirense tem que chegar pra esses caras e falar assim: fala com a minha mão. Pode falar. Já esgotou essa aqui? Fala com essa aqui agora. Porra, conversa fiada, né? Like no vídeo se você ficou até o fim. Bom fim de semana pra todo mundo. Comenta o que você pensa dessa história. Quem é que tem razão? É a Leila? É o Textor? Ninguém? Um pouquinho dos dois? Deixa nos comentários aí. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.